Boa noite aos abençoados, mais que vencedores em Cristo. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazer o conteúdo da graça, revelação da graça, entendimento do Evangelho. Às sextas-feiras, como os irmãos sabem, nós estamos trazendo o entendimento da escatologia consumada. E hoje vamos trazer para os irmãos o nosso 8º estudo. É a continuação do estudo número 7, que foi um estudo de aparentes contradições. Hoje vamos fazer a segunda parte, né? E acredito que nós teremos uma terceira parte. Certamente teremos, na verdade, né, uma terceira parte. Eu não sei se teremos uma quarta, mas certamente teremos uma terceira parte da escatologia das aparentes contradições, né? Esse é o estudo número 8. Eu quero convidar você que está nos assistindo a se inscrever em nosso canal, a marcar o sininho para você receber as notificações. Eu quero te convidar, você que está acompanhando, de repente, esse é o seu primeiro estudo nosso de escatologia, ou até mesmo o primeiro estudo em nosso canal todo, eu te convido a você conhecer o nosso trabalho e, em especial, os estudos de escatologia, né? Porque você está assistindo hoje ao 8º estudo, né? E, na verdade, é um estudo só, dividido em vários capítulos. Então, esse seria, no caso, se fosse um livro, né? Eu diria que é o 8º capítulo, então, né, desse estudo. Então, é importante você conhecer o fundamento, porque, de repente, se você não conhece a escatologia consumada e você assiste apenas a partir, no caso desse estudo atual, muita coisa você vai se confundir, você não vai entender. Então, tem toda uma base anterior, tá? Fica o convite para você assistir. Aqui embaixo do vídeo no YouTube, você encontra o link de todos os estudos. Então, acompanhe desde o primeiro, separa um tempinho, investe esse tempo. É importantíssimo para você conhecer essas verdades maravilhosas da escatologia consumada, tá? Então, vai desde o primeiro e 2, 3 até, né, chegar nesse 8º e nos futuros que nós teremos também, tá bom? Hoje nós não estamos ao vivo, tá? O vídeo vai ser lançado na sexta-feira, dia 18 de outubro de 2018. Então, para quem está assistindo, na estreia é sexta-feira, 18 de outubro de 2000... É 18, né? Isso, 18 de outubro de 2019. Então, boa noite para você que está vendo na estreia. Eu estou pré-gravando esse vídeo, porque eu não, né, vou ter condições de estar na sexta ao vivo, no horário de sempre, né? Às 21 horas. Então, estou gravando o vídeo, né, pré-gravando para disponibilizar para os irmãos. Então, vamos colocar naquela opção de estreia, tá? Então, você que está assistindo na estreia, seja muito bem-vindo, tá? Em nome do Senhor Jesus. E vou te convidar a caminhar com a gente para conhecer mais e mais da escatologia consumada e da palavra da graça em geral, tá? Então, abençoados, vamos sem mais demora para o tema de hoje. Eis aí, só para registrar, né? Então, o tema é esse, é uma continuação. Aparentes contradições, segunda parte. Na primeira parte, na semana passada, nós trouxemos as primeiras aparentes contradições e explicamos alguns pontos muito importantes ali para os irmãos, né? E hoje vamos continuar, então, tratando de alguns pontos. E o interessante do assunto de hoje é que ele até ajuda também, provavelmente vai ajudar, aqueles que acreditam numa volta futura, né? Nós, da escatologia consumada, baseados em tudo que nós, né, já vimos, já estudamos acerca da palavra e a respeito desse assunto de escatologia, para nós não resta qualquer dúvida de que Jesus já voltou e que toda a escatologia se cumpriu 100%. Tá? Isso para nós não resta dúvidas, e eu acredito que se você acompanhar desde o primeiro estudo, conferir lá bonitinho na palavra, etc., você vai ver que há fundamento bíblico, e inclusive há também fundamentos e conhecimento histórico, né? Então é o que eu sempre digo, a Bíblia, e não só a Bíblia, mas a própria história da humanidade, contada fora da Bíblia, também corroboram que a vinda de Jesus, a parousia do Senhor prometida, já aconteceu. As profecias de Daniel, de Jesus em Mateus 24, do apóstolo Paulo, tudo se cumpriu. Então, a gente está agora estudando as implicações disso, aqueles versículos que são interpretados sempre no futuro, essas aparentes contradições, etc. E eu acredito que esse estudo de hoje vai ajudar, como eu disse, até quem acredita que ainda vai vir, porque esse assunto tem a ver com passagens bíblicas que foram escritas antes do ano 70,
né? Ou seja, a parousa não tinha ocorrido, as profecias não tinham se cumprido, né? E esses versículos aparentemente contradizem, né? Questões como a ressurreição, a prisão na morte principalmente. Esse é o ponto importante, né? De hoje, inclusive. Porque o que nós defendemos e que nós vimos na palavra? Que o Senhor nos livrou da morte. Esse foi o verdadeiro arrebatamento. Ou seja, o Senhor nos tomou da mão da morte, assim, os seus eleitos, né? Aqueles que estavam mortos e presos à morte. Então, nós acreditamos que antes do ano 70, as pessoas que morriam, elas estavam presas à morte. Mas há alguns versículos, algumas passagens, e que algumas vamos tratar hoje, que parecem contradizer isso. Mas eu quero trazer hoje, para essas passagens, uma interpretação que eu acredito que é bem equilibrada, e eu entendo que vai satisfazer vocês. Tá? Por quê? Porque essa explicação de hoje me satisfez bastante. Eu estudei muito, eu li muito, eu pesquisei bastante, mas eu também sentei e pensei muito. Eu dediquei muitas horas de pensamento, de raciocínio, para poder trazer esse entendimento. E, ao final das contas, como eu disse, esse entendimento me satisfez. Eu consegui perceber que, de fato, não há contradições, mas apenas uma questão de você entender algo importante que a gente vai tratar hoje. Tá? Então, vamos para essa segunda parte, né, das aparentes contradições. Começando por uma passagem muito interessante, né, que ela parece realmente contradizer esse entendimento de que antes da vinda de Jesus, que para nós foi no ano 70, né, antes disso, porém, há uma passagem que parece contradizer essa questão da morte. Porque se as pessoas, antes do ano 70, antes da cruz e antes do ano 70, elas morriam e ficavam presas à morte, por que passagens como esta aqui, né, que nós vamos ler agora, aparecem na palavra? Vamos entender então um pouco. Lucas 23, 43. Bem interessante isso aqui, vejam só. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse versículo diz respeito à frase que Jesus falou, a famosa frase, né? Que Jesus falou como promessa para aquele malfeitor que estava com ele, né? Houve 2 malfeitores que morreram ao lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda, né? E o Senhor se referiu àquele que reconheceu o Senhor como rei, como mestre, né? Como Messias, como ungido de Deus. Ele reconheceu o Senhor, né? E algo extraordinário, né? Um homem, no momento de agonia, prestes a morrer, ele reconheceu, né, o reinado de Jesus, a pessoa de Jesus como Filho de Deus, como escolhido do Senhor, como Messias, né? E Jesus disse para ele, prometeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? É interessante você observar esse versículo à luz desse entendimento de que antes do ano 70 as pessoas estavam mortas, né? Ou seja, presas à morte, e porque isso aqui aconteceu no ano 70, antes do ano 70, obviamente, né? Então, se antes da ressurreição Jesus falou isso aqui, como é que fica esse entendimento, né, da prisão na morte? Então, vamos caminhar nesse entendimento. Existe uma interpretação, existem 2 interpretações, na verdade, né? A maioria defende que Jesus, de fato, estava prometendo àquele malfeitor que naquele mesmo dia, ou seja, naquela sexta-feira, quando Jesus morreu, ele estaria com ele no paraíso, né? E existe um segmento teológico, né, bem menor, são bem menos teólogos que defendem isso, mas existe, que na verdade Jesus não estava dizendo que seria naquela sexta, mas que seria na ressurreição. Aí você vai dizer: mas Cristiano, como que eles defendem isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, voltando aqui ao versículo, esse que não tem no texto em grego, tá? Então, em verdade te digo que. Esse que não tem, tá? Foi acrescentado aqui. O texto é o seguinte: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, tira o que e pensa o seguinte: poderia haver uma vírgula aqui, né? Depois do digo, no lugar do que.
né? O problema é que no texto em grego não há pontuação, amados, né? Principalmente no texto no grego antigo, né? Não há pontuação, sequer havia uma separação clara das palavras. Então não há dois pontos, não há vírgula. Então é uma escolha do tradutor, baseado em uma lógica, em contexto, etc., de colocar a vírgula, ou depois do digo, ou depois da palavra hoje. Ou seja, veja bem, a maioria das pessoas, dos teólogos, né, eles entendem que a palavra hoje está ligada ao verbo dizer, que é o verbo anterior, né? Te digo, aliás, perdão, a maioria entende que o hoje está ligado ao verbo estar, né? Ou seja, em verdade te digo, vírgula, ou dois pontos, hoje estarás comigo no paraíso. Entende? Então a maioria entende, compreende que a palavra hoje, que no grego significa realmente o que acontece hoje, atualmente, nesse dia, tá? Então, hoje estarás. Então, o hoje está ligado ao verbo estar. Mas existe um grupo menor de teólogos, né, que defende esse grupo, que, na verdade, o hoje está ligado ao verbo dizer, ou seja, a vírgula viria depois da palavra hoje. Tá? Então, é interessante isso. Você vê que uma vírgula, né, dá toda uma diferença tremenda. Né? Então, vamos ver como é que fica nessas duas visões teológicas. Olha só. Note que eu até grifei a vírgula em vermelho, né? Então, como eu disse, a maioria defende que a palavra hoje está ligada ao verbo estar, né? Então, em verdade te digo, vírgula, ou dois pontos, tá? Tira o que, tá? Aquele que não tem. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás, ou seja, ainda nessa sexta-feira você vai estar comigo. E como eu disse, há um segmento que defende que a vírgula vem depois do hoje. Então, a maioria das traduções em português a maioria coloca a vírgula ou os dois pontos depois da palavra digo e liga o hoje ao verbo estar. Mas existe, acho que uma ou duas versões em português que colocam a vírgula ou os dois pontos depois da palavra hoje, né? Corroborando o entendimento dessa minoria, né? Que entende que Jesus disse assim, ó, em verdade te digo hoje, vírgula, ou dois pontos, estarás comigo no paraíso. Quando você coloca a vírgula ou os dois pontos depois da palavra hoje, então o verbo fica ligado, a palavra hoje fica ligada ao verbo dizer, então Jesus estaria dizendo hoje, ou seja, ele não estaria dizendo que o malfeitor estaria naquela sexta-feira no paraíso, que estaria no futuro, no caso, depois da ressurreição, né? Entende? Não, em verdade te digo hoje, no futuro, quando você ressuscitar, você vai estar comigo no paraíso. Então, existem esses dois pensamentos teológicos. Repito, um coloca a vírgula ou os dois pontos antes da palavra hoje, a maioria, tá? Existe outro pensamento que põe depois da palavra hoje, que é a minoria, né? Então, aí você pensa assim, mas qual é o nosso pensamento em graça? Qual é o seu pensamento, irmão Cristiano França? Primeiro, antes de falar do nosso pensamento, vamos analisar os argumentos da minoria, tá? São argumentos bons, tá? Não significa que são verdadeiros. Veja que eu não estou dizendo que são argumentos verdadeiros. Eu estou dizendo que são bons argumentos, tá? E como bons argumentos, eles merecem ser analisados. Vocês entendem isso? Então, para ficar bem claro, a maioria diz, em verdade te digo, vírgula ou dois pontos, hoje estarás, ou seja, nessa sexta você vai estar comigo no paraíso. Isso parece contradizer, né, a questão da prisão na morte. Porque se há uma prisão na morte, se os mortos estão dormindo, como é que o ladrão vai estar naquela mesma sexta? Já que a ressurreição ocorreu anos e anos depois, no caso do ano 70. Né? Então, esse segundo entendimento parece se encaixar melhor. Veja, eu não estou dizendo que os argumentos são verdadeiros. Estou dizendo que, a princípio, parece até se encaixar melhor. Porque, em verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Né? Então, parece corroborar. Então, vamos ver os argumentos.
das pessoas, né, dos teólogos aí que separam a palavra hoje do verbo estar, né? Eles usam o seguinte argumento, que o ladrão da cruz, no caso malfeitor, né? O termo que se usa mais é malfeitor, né? Então, o malfeitor que morreu na cruz, ao lado do Senhor Jesus, segundo eles, ele não teria morrido naquela sexta-feira, né? Ambos os malfeitores, no caso, baseados nessa passagem aqui, ó, João 19, versículos 31 ao 33. Vamos ver aqui, ó, 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, observe bem essa leitura, tá? Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Versículos 32 e 33. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Olha só que interessante. Então, o que essas pessoas dizem? Olha, o ladrão não poderia ter ido na sexta-feira, porque ele não morreu necessariamente na sexta-feira. De fato, havia algo que acontecia algumas vezes, que é o fato de alguns não morrerem no mesmo dia, quando sofriam aquela morte de cruz, né? Então, muitas vezes a pessoa ficava ali na cruz e morria no outro dia ou 2 dias depois. Então, eles diziam, olha, está vendo? Eles não quebraram a perna de Jesus porque o viram já morto. Havia uma profecia, né, amados, que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Tá? Então, isso, na verdade, foi o cumprimento de uma profecia, que nenhum osso do Messias seria quebrado. E, de fato, não foi, porque eles viram, né, quando foram lá conferir, ele já estava morto, então não precisa quebrar as pernas. E aí eles dizem, então, está vendo? Significa o quê? Que os malfeitores ainda estavam vivos, por isso eles quebraram a perna deles. Logo, eles morreram no sábado ou no domingo. Esse é um bom argumento, mas, na verdade, amados, se a gente for pensar numa lógica, eu não posso aceitar essa passagem como um argumento, né, para dizer que o ladrão, que o malfeitor não morreu, né, na sexta-feira. Por que eu não posso aceitar? Porque, tudo bem, eles quebraram as pernas de ambos os malfeitores porque eles estavam vivos, né? Mas não significa que eles morreram no outro dia, no sábado ou no domingo. Eles provavelmente morreram minutos depois de Jesus, ou algumas horas, mas na própria sexta-feira. Por quê? Porque o ato de quebrar a perna era justamente para agilizar a morte. Então, eles não quebraram as pernas de Jesus, primeiro porque havia uma profecia, mas segundo, né, porque ele já estava morto, de fato. Os outros dois ainda estavam vivos, mas eles quebraram a perna para agilizar a morte. E vocês veem no texto, versículo 31, que diz... Vamos voltar lá no 31, quer ver? Aqui, ó. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz. Ou seja, eles queriam que agilizasse a morte para que eles fossem retirados antes do sábado. Vocês sabem, o sábado era importante para os judeus, como é ainda para muitos hoje, né? O sábado de 24 horas. Então, eles não queriam que houvesse aquele tipo de trabalho de retirar os corpos ali no sábado. Então, eles falaram, quebra as pernas. Para quê? Para que agilizasse a morte. Então, é evidente que ao quebrar as pernas dos malfeitores, eles morreram imediatamente ou pouco tempo depois. Talvez alguns minutos, meia hora, 1 hora, 2, 3 horas depois. Mas eles morreram muito provavelmente na sexta-feira. Porque ao quebrar a perna do que estava crucificado, havia toda... né, aquela questão de que o corpo perdia sustentação, então facilitava, né, com que aquela pessoa que estava ali moribunda tivesse mais dificuldade para respirar, né, porque o corpo perdia sustentação e prendia ali, o corpo ficava mais pendurado, o diafragma da pessoa ficava preso, então a dificuldade para respirar era maior, a pessoa já estava muito debilitada, né, já havia perdido sangue, etc, etc. Então, ao quebrar as pernas, era um ato de agilizar a morte. Está demorando muito a morrer, quebra a perna. E aí, pouco tempo depois,
a pessoa morria. Então, esse argumento de que eles não necessariamente morreram na sexta, não vale por isso. Veja bem, se eles não tivessem quebrado a perna de nenhum dos três, a gente poderia até dizer que eles realmente ficaram ali 2, 3 dias, né? Jesus teria morrido e os malfeitores ficariam ali no sábado, domingo. Mas eles quebraram a perna justamente para agilizar a morte, de modo que eles não ficassem até o sábado na cruz ali. Então, esse argumento, para mim, não vale, amado. Para mim, eles morreram. O malfeitor morreu na sexta-feira. Os dois, inclusive esse que recebeu a promessa de Jesus, morreram também na sexta-feira. Tá? E tem um outro texto que eles também apresentam para dizer assim, o malfeitor não podia ter ido no mesmo dia na sexta-feira. Também é um bom argumento. Vamos ver? João 20, 17. Olha só. Disse-lhe Jesus, aqui é a Maria Madalena, né? Não me detenhas, né? Tem algumas versões que falam, não me toque e tal, né? Porque ainda, olha só, não subi para o meu Pai. Observe bem isso aí que está frisado aí. Não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. O que essas pessoas que defendem que o ladrão, que o malfeitor, né, que poderia ter sido um ladrão também, é porque as versões que a gente vê, pelo menos as que eu vi, aparece mais a palavra malfeitor, né? Então, mas poderia ser um ladrão também, um malfeitor, né, de maneira geral. Tá? Então, se eu falar ladrão também, não esquenta não. Mas o termo, para mim, correto é malfeitor. Tá? Então, eles... O que eles argumentam? Que o malfeitor ali não pôde ter sido levado no mesmo dia, na sexta-feira, porque Jesus disse isso aqui, eu não subi para o meu Pai. Aí eles argumentam, poxa, como é que Jesus poderia ter levado o malfeitor se ele não havia subido ainda? Então, a vírgula está depois da palavra hoje, né? Te digo hoje, vírgula, estarás comigo futuramente, fica subentendido, né? Futuramente você vai estar comigo no paraíso. Só que esse argumento, para mim, também não faz muito sentido, eu vou explicar por quê. Esse argumento não faz muito sentido porque Jesus ali estava se referindo a ele em corpo. Porque ele havia ressuscitado, ali estava um corpo. Jesus estava diferente, as pessoas não o reconheciam de primeira. Mas ali estava em um corpo, era um corpo físico. Então ele disse, olha, eu não subi para o meu Pai. De fato, ele não tinha subido ainda no corpo. Agora, isso não necessariamente garante que ele não havia subido em espírito. Né? Raciocina comigo aí. Pensa bem. Ele fala, não subi para o meu Pai. Mas ele não disse que não subiu em espírito, ele disse que não subiu. E ali, quando ele disse, ele estava num corpo físico ali, ressuscitado. Então ele está dizendo, eu não subi nesse corpo. Agora veja uma passagem aqui, em Lucas 23, que fala a respeito do espírito. Veja só, Lucas 23, 46. Vejam. Então, Jesus clamou em alta voz, aqui pouco antes de morrer, amados. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Raciocina aí. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, partindo nessa passagem aqui, eu poderia dizer que Jesus voltou para o Pai em espírito? Não é? Não faz sentido? Né? Então ele disse, olha, não me detenhas porque eu não subi para o Pai. Ele está falando materialmente, fisicamente. Né? Ele ainda ia passar um período ali e depois aquele corpo seria glorificado e levado ao céu, ele subiria, né, fisicamente. Mas em espírito? Em espírito, ao morrer, ele entregou ao Pai o Espírito. Pensa bem nisso. Então, baseado nisso que a gente acabou de ler, nós poderíamos dizer que Jesus foi em espírito? Eu diria que não é uma loucura dizer isso. Nós acabamos de ver aqui. Tá? Então, Cristiano França, qual é o seu pensamento em relação a essa questão da vírgula, dessa briga teológica que há aí? Eu, abençoados, fico, apesar
desse raciocínio minoritário, ele até corroborar o que a gente tem defendido em relação à morte, né? Que a prisão da morte, esse raciocínio minoritário até corrobora isso. Mas a lógica, como eu acabei de apresentar, os argumentos, não me soaram favoráveis, não me soaram, na verdade, genuínos. Entende? Como eu falei para vocês, depois de estudar, de ler muito, de raciocinar e pensar muito, eu falei, realmente os argumentos não são argumentos com uma base sólida. Então eu não quero apresentar para os irmãos um argumento frágil. Então, o meu pensamento é que, de fato, a vírgula vem antes da palavra hoje, ou os dois pontos, né? Em verdade te digo, dois pontos. Ainda hoje, ou hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o meu pensamento. Que Jesus, de fato, prometeu aquilo para aquele malfeitor. Que naquela sexta-feira ainda, eles estariam no paraíso. Tá? E no próprio contexto também há algo que me dá mais peso ainda para esse pensamento meu. E olha que eu sou um crítico, vocês sabem, né? Eu sou um crítico de muitas partes das traduções em português, mas nesse caso eu entendo que a tradução agiu corretamente ao colocar a vírgula antes da palavra hoje, né? Ou seja, ligando o hoje ao verbo estar. Hoje estarás. Hoje, nessa sexta, você vai estar lá comigo. Tá? Eu entendo que essa versão realmente foi a mais correta. E existe algo aqui no contexto que me dá um pouco mais de força nisso. Vamos ler de novo Lucas 23, 42 e o 43. Vejam só. Aqui. Vamos ler. E disse a Jesus, Senhor, olha só, o malfeitor falando para ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vocês veem que o malfeitor, ele coloca isso aqui o quê? Uma esperança futura, apenas de uma lembrança. Sabe? No futuro, quando você for entrar no seu reino, se lembra de mim. Aí Jesus disse-lhe Jesus, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Está notando que parece que realmente o hoje estarás é uma coisa que Jesus está dando um peso maior, né? Uma esperança imediata para ele. Tipo, olha, você não precisa esperar para eu entrar no meu reino e só me lembrar de você, não. Hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Não parece? Você percebe que o contexto dá um peso ainda maior? Né? Então, por isso que eu, baseado nesse meu desejo de estar sempre buscando estar mais próximo da verdade, querer apresentar para os irmãos, né, uma interpretação mais coerente possível, mais dentro da verdade possível, eu sou obrigado a aceitar o entendimento de que Jesus havia prometido que naquela sexta eles estariam no paraíso. Mas aí é que vem a pergunta, a aparente contradição. Né? E como eu disse para os irmãos, eu estou trazendo um entendimento hoje que eu raciocinei muito em cima disso, e esse entendimento me satisfez. Eu espero, sinceramente, que também satisfaça aos irmãos. Tá? Então, fica a pergunta, como fica, então, a questão da ressurreição, irmão Cristiano? Como é que Jesus pode prometer isso, né, para o malfeitor, se eles estavam ali antes da ressurreição, que foi no ano 70, e a prisão na morte? Né? Afinal de contas, Jesus nos arrebatou todos os seus da morte, ou seja, tomou os seus das mãos da morte. Como fica, então, esse entendimento? Né? Veja bem, amados, quando Jesus disse hoje, você vai estar comigo no paraíso, ele não disse, veja bem, Jesus não prometeu o que ele não poderia cumprir. Ele não prometeu para o malfeitor que ele iria ressuscitar com o corpo glorificado naquela sexta. Né? Não foi isso que Jesus prometeu. Né? Jesus prometeu isso? Olha, hoje ainda você vai ressuscitar, receber um corpo glorificado para estar no paraíso. Jesus não falou isso. Jesus falou, simplesmente, hoje vai estar no paraíso. São coisas diferentes. Então, Jesus não prometeu o que ele não podia cumprir. Jesus, obviamente, sempre soube que a ressurreição seria somente no ano 70, na sua parousia. Então, o que ele prometeu ali? Vamos lá. O que nós entendemos, amados? Nós entendemos, e eu quero firmar bem esse entendimento a partir de hoje, desse estudo principalmente, né, que o Espírito, de fato, é
e sempre foi imortal. Mesmo antes da cruz. Já já a gente vai ver uma passagem que nos dá uma base para entender isso. O Espírito é o homem interior, o elemento divino que veio de Deus para o homem. O homem é composto, assim como Deus também é, de 3 elementos. O homem na plenitude ele é composto de 3 elementos: corpo, alma, espírito. A salvação, logo a salvação, tem que abranger esses 3 elementos: o corpo, a alma e o espírito. Por que eu digo que Deus tem corpo, alma e espírito? Porque Jesus é o corpo, né? Jesus ressuscitado, foi ao paraíso e ali assumiu o trono e ele é o corpo. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então a imagem, o corpo, é Cristo. Deus tem alma. Né? Há uma passagem em Hebreus que diz, né, quando fala dos que retrocedem, a minha alma não tem prazer neles. A minha alma. Né? E o Espírito é o Criador, é o Deus invisível. Eles 3, juntos, são um. É o Senhor, assentado no trono. Corpo, alma e espírito. O ser humano é semelhante. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vocês estão percebendo? Então o ser humano também, corpo, alma e espírito. E a salvação tem que abranger esses 3 elementos. Perdão, amados. Tá? O que acontece? Nós entendemos, depois de pensar muito nisso, que de fato o Espírito é imortal e que o Espírito, mesmo antes da cruz, quando havia morte do corpo e da alma, consequentemente, o Espírito voltava e volta, hoje em dia mais do que nunca, né? Já estamos depois de tudo consumado. Mas eu digo naquela época, o Espírito voltava para Deus, né? Por ele ser imortal. Então, o que era, já posso dizer no passado, né? O que era então mortal? O corpo e a alma. Corpo e a alma. O corpo morria e a alma é a vida, né? Como a palavra fala, o fôlego de vida, né? Alma vivente, né? O primeiro homem, como Paulo fala, né? O primeiro homem formado da terra é terreno, é alma vivente, etc. Então a alma é a vida, né? É a psique, é a mente, são as emoções, é quem nós somos enquanto seres humanos e é a nossa vida. E o corpo é a matéria. O corpo morre e a alma morre. No caso, no passado, morria. E ficavam ambos presos à morte. O espírito voltava para Deus. Para mim, a única explicação para essa promessa de Jesus para o malfeitor antes da ressurreição é que o espírito, de fato, voltava para Deus. Mas corpo e alma ficavam presos à morte. E precisavam ser resgatados. Porque a salvação não podia ser apenas no Espírito, né? Porque você pode perguntar assim, mas Cristiano, se o Espírito voltava para Deus desde antes, até mesmo antes da cruz, então para que ressurreição, né? Para que Jesus morreu para salvar? É justamente o que eu falei, o ser humano ele tem 3 elementos. O Espírito veio de Deus e voltar para Deus, mas e os outros 2? E a vida do homem, a alma e a promessa do corpo? Vocês estão entendendo o ponto? Então, o Espírito voltar para Deus não era suficiente. A salvação tem que ser completa. Corpo, alma e espírito. O Paulo fala, né, que o vosso corpo, alma e espírito estejam plenamente conservados. Ou seja, a salvação tem que abranger os 3 elementos. Tinha, né? Já abrangeu. Hoje não há mais morte. Hoje nós não morremos, como eu já falei nos estudos anteriores. Nós que vivemos depois do ano 70, tudo já foi consumado. Hoje nós apenas trocamos de casa, vamos dizer assim, ou de vestimenta, né? Ou seja, hoje vestimos um corpo, esse corpo atual adâmico, mas a promessa é que já temos um corpo preparado para nós. Entende? Então esse corpo aqui, ele, entre aspas, desliga, acaba, morre, etc., porque essa é a direção, como nós já vimos nos estudos passados, todos morrem em Adão. Não é isso que diz lá o texto? Então, Adão tem que morrer, ponto. Só que nós não morremos de fato. A nossa alma vai receber um corpo glorificado e o nosso espírito. Entende?
Antes, então, de haver a vinda de Jesus, o que havia? Corpo e alma ficavam presos à morte e o espírito voltava para Deus. Esse é o único entendimento, porque senão, amados, como nós vimos, a lógica toda aponta para a promessa de Jesus na sexta. Tá? Na própria sexta você vai estar comigo. Mas ele não podia prometer isso em relação ao corpo e à alma. Então ele prometeu em relação ao espírito. Assim como ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. A alma e o corpo de Jesus ficaram mortos. Cumpriu ali a morte até que ele ressuscitou. Então o corpo ressuscitou e a alma ressuscitou. Para mim, a única explicação, e essa explicação me satisfez. Tá? Veja só o texto que eu falei que ia apresentar, que vocês conhecem, mas é só para relembrar. Eclesiastes 12, 7. Antigo pacto, olhe bem. O pó volte à terra, o corpo, né? De onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Percebeu? Note que está no antigo pacto. Ah, mas irmão Cristiano, aqui não está falando da alma. De fato não fala, está indo falando diretamente do corpo e do espírito. Mas a gente sabe que existe alma e que a alma é o fôlego de vida, é a vida do corpo. Entende? Então, quando fala o pó volte à terra, obviamente a alma está subentendida ali. A morte aprisionava não só o corpo, mas a alma do eleito. Saía da existência. Vocês entendem isso? Esse é o ponto. O que saía da existência era o corpo e a alma. Ficavam presos à morte. Então, Jesus precisava resgatar os seus eleitos dessa prisão. O espírito, que é o elemento divino, voltava para Deus. Sempre voltou. Mas e o corpo e a alma? O ser humano, no caso, a partir do momento que o ser humano, que esse espírito assumiu um corpo e obteve uma alma humana, ele passou a ser triuno, né? Ter 3 elementos. Então a alma não podia ficar perdida. Entende? Tinha que haver ressurreição, tanto do corpo quanto da alma. Então eu entendo que na ressurreição, o corpo, no caso, houve a ressurreição já no reino, o corpo glorificado se manifestou, a alma ressuscitou nesse corpo e o espírito se uniu e voltaram a ser triuno. Você vê que há base bíblica para isso. Entende? Mas aí existe uma outra questão. Alguém pode perguntar, né? Mas, irmão Cristiano, o irmão prega o Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça defende, e eu já falei isso muitas vezes, né? Que antes da cruz o Espírito estava morto. E é verdade. Ah, mas como assim, Cristiano? Ele não é imortal? Veja bem, amada, morto não significa não existente necessariamente. Quando a gente afirma que o Espírito estava morto, é no sentido de inoperante. Por quê? Porque o Espírito antes da cruz, por causa do pecado, por causa da lei, que era a força do pecado, e da consequente ausência do Espírito Santo de Deus na vida dos eleitos de Deus, o Espírito não podia atuar. Então o Espírito estava morto, ou seja, inoperante, né? O Espírito estava lá, no corpo do eleito, mas ele era inoperante. Da nova aliança em diante, tá? O Espírito, nós sabemos que foi vivificado, né? O apóstolo Paulo fala que o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em pecados. Quer dizer, antes da cruz estávamos mortos, espiritualmente. E o Senhor vivificou, ou seja, Ele deu vida, Ele deu força ao Espírito. E principalmente a partir da descida do Espírito Santo, né? Que se uniu ao Espírito dos eleitos de Deus. Então ali o Espírito passou a atuar. Então ele não estava mais morto. Quando a gente fala o Espírito estava morto antes da cruz, é no sentido de inoperante. Ele não podia operar, ele não podia lutar contra a carne. Então só quem atuava era a carne junto com a lei, trazendo condenação, etc. Mas a partir do momento que o Espírito foi vivificado e o Espírito Santo veio habitar no seu povo, o Espírito passou a estar vivificado, forte, operante. Por isso, inclusive, que a partir da graça passou a ter a luta, a carne contra o Espírito. Não é o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 5? A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por quê? Porque o Espírito do homem deixou de ser inoperante.
Então, quando a gente fala o Espírito estava morto antes da cruz, não é que o Espírito não existia, o Espírito do homem, entende? Ele só estava inoperante, ele não tinha como, por causa do pecado. Então, ele estava, neste sentido, morto. Mas não é que ele não existia, não, ele estava ali. Entende? Então, o Espírito estava ali, mas inoperante. Quando o corpo morria, ficava preso na morte junto com a alma e o Espírito voltava para Deus. O que a gente acabou de ler aqui em Eclesiastes. Então, para mim, há fundamento para esse entendimento. Entende? Então, na ressurreição, a alma ressuscitou lá, né, quando Jesus voltou. A alma saiu da morte. A alma deixou a não existência. Né, o eleito de Deus voltou à vida em sua alma e no corpo. E o Espírito também passou a habitar novamente no seu eleito, aquele espírito correspondente a cada um, como nós temos hoje, o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Na ressurreição houve isso. O espírito do eleito voltou a habitar, só que num corpo glorificado, junto com a alma do eleito. Esse é o meu entendimento atual, me satisfez bastante esse entendimento. Tá? Eu fiquei muito satisfeito com isso. Então o Senhor livrou de que morte? Da prisão eterna, da não existência da alma e do corpo. A salvação, repito, ela não podia abranger apenas o espírito. A salvação, ela tem necessariamente, tinha porque já aconteceu, já somos salvos, né? Então ela tinha que acontecer nos 3 elementos. Então na vinda de Jesus concluiu-se a salvação. Aquele eleito que estava morto, preso ao Sheol ou ao Hades, né, no grego, estava preso, a sua alma saiu da existência, estava presa na morte, o Senhor o tomou da morte, ressuscitou a alma, glorificou o corpo, uniu ao Espírito, e o eleito passou a ser pleno e eterno. É isso que eu entendo hoje. Nós somos plenos. Quando esse corpo atual se desfizer, nós vamos receber um corpo glorificado, lá no reino de Deus, a nossa alma se mantém intacta e o nosso Espírito também, tudo junto. Porque para nós é outra ideia, né? Nós já vivemos depois de tudo consumado. Então, nós não ficaremos presos à morte. A nossa alma não vai ficar presa na morte. Nem ficaremos sem corpo. Não. Receberemos um corpo glorificado, a nossa alma totalmente restaurada e salva e o nosso espírito junto. Seremos sempre triúnicos como somos. Né? Vocês estão compreendendo isso? Então, você vê que mesmo antes da cruz, lá no Antigo Pacto, já havia essa ideia. O pó volta para a terra, o pó e a alma, né? Como eu disse, está subentendido. E o espírito volta para Deus. Então, eu entendo que essa promessa de Jesus foi no sentido espiritual. Hoje ainda vai estar comigo no paraíso. Jesus não disse, você vai ressuscitar hoje. O seu corpo, a sua alma e o seu espírito vão ficar juntos. Não, não foi isso que Jesus prometeu. Ele prometeu, você vai estar comigo hoje no paraíso. Então, para mim, para o meu entendimento, como eu disse, me satisfez, e eu espero que satisfaça o seu entendimento também. Isso foi no sentido espiritual. E esse entendimento, ainda por cima, abençoados, nos explica outras passagens que são bem interessantes, que também parecem contradizer. Né? Por exemplo, a questão da transfiguração. Né? Nós vimos na semana passada que nós entendemos que Elias e Enoque morreram. Né? E nós vimos na transfiguração que Elias, junto com Moisés, apareceu. Né? Moisés e Elias apareceram ali junto com Jesus. É uma passagem muito interessante. E aí alguém pergunta, mas como é que isso aconteceu antes da ressurreição? Né? Porque Jesus era as primícias, né? A primícia da ressurreição é Jesus, o primeiro a ressuscitar. Então, como que Moisés e Elias apareceram? Em Marcos 9 tem esse registro. Marcos 9, 4. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Para mim, há dois entendimentos aqui, que para mim explicam bem ambos. O primeiro entendimento é que ali Moisés e Elias poderiam não ser literalmente eles, mas apenas uma representação da lei e dos profetas. A transfiguração, ela demonstrou que Jesus era superior à lei e aos profetas, ele veio para cumpri-la. Tanto que o Pedro queria, inclusive, né, fazer umas tendas, vamos ficar por aqui, vamos fazer umas tendas. Só que não aconteceu isso, veio uma nuvem, cobriu
né, Jesus e a imagem ali de Elias e de Moisés, e depois os dois sumiram e ficou só Jesus. O que eu entendo disso? Eu entendo a superioridade de Jesus como sendo ele a graça, né, cumprindo a lei e cumprindo os profetas. Logo, eles tinham que sumir. A lei e os profetas não podiam ficar. O Pedro queria que eles ficassem, mas eles não podiam, porque naquele símbolo a lei sumiu, pegou, e os profetas sumiram. Quando veio aquela nuvem, os cobriu e depois os discípulos só viram Jesus. Eles... Perdão mais uma vez. Né? Eles só viram Jesus. Eles não viram mais nem a lei e nem os profetas, porque Jesus veio para cumprir, logo ele pôs fim, o fim da lei é Cristo, né? E cumpriu também os profetas. Então, esse entendimento para mim explica muito bem. Talvez não era necessariamente, literalmente ali, Elias e Moisés, mas apenas uma representatividade, apenas imagens para representar a lei e os profetas. Mas, também, baseado no que nós vimos até agora, nós também podemos dizer que o espírito de Elias e de Moisés apareceram ali. Também é uma explicação válida, uma vez que o espírito volta para Deus. Então, o fato de Elias e Moisés terem aparecido, vamos imaginar que foi, de fato, os espíritos deles. Aquilo não significa ressurreição. Porque o corpo e a alma estavam presos à morte. Então, se Deus permitiu que os espíritos ali aparecessem, foi para representar. Ou foi apenas realmente, de repente o espírito não estava ali literalmente, mas apenas imagens representativas da lei e dos profetas. Mas você vê que ambas as explicações têm fundamento e têm lógica. É muito importante a lógica, meus amados. Vocês entendem? Muito importante a lógica. Então, para mim, tem lógica. Se você entender que foram apenas duas imagens representativas, tem lógica. Mas se você também entender que os espíritos apareceram ali, literalmente, também tem lógica. Porque aqueles espíritos, repito, não era a ressurreição. Ressurreição é a junção dos três elementos do homem. É o corpo, a alma saindo da morte e o espírito. Então, ainda que fossem os espíritos de Elias e de Moisés, isso não era ressurreição. Isso não está contradizendo o que aconteceria no ano 70. Não. O corpo e a alma estavam presos à morte. Essa interpretação me satisfaz bastante. E também, tem algumas passagens de Paulo também, amados, que para mim, esse entendimento que eu estou trazendo hoje, para mim também explicam muito bem o que Paulo falou. Vejam só, 2 Coríntios 5:8. Olha só que interessante. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Observe bem esse versículo. Você vê que Paulo, ele não está falando de algo no futuro. Não parece que Paulo está falando de algo imediato? Cristiano, de fato. Mas Paulo estava antes do ano 70. Vocês estão entendendo? Você vê que esse raciocínio... vocês veem que esse raciocínio de hoje explica muito bem isso? Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Como? Pergunto para vocês antes do ano 70. Como habitar com o Senhor? Se habitar com o Senhor corporalmente é só na ressurreição. E a ressurreição seria anos e anos depois de Paulo escrever isso aqui. Então Paulo está se referindo a quê? No meu modo de entender, fica muito claro que Paulo está se referindo a habitar espiritualmente. Não em um corpo glorificado e não com a alma humana ressuscitada, mas em espírito. Porque parece contradizer, né? Se você entende que o espírito também ficava preso à morte, você vai falar, do que Paulo está falando aqui então? Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Como assim? Se a ressurreição foi só no ano 70. E para alguns ainda vai acontecer, inclusive, que não faz nenhum sentido. Nós entendemos que já aconteceu e foi no ano 70. Só que Paulo aqui está antes do ano 70. Então como é que ele podia dizer isso? Eu quero deixar este corpo e habitar com o Senhor. Então, para mim, fica claro que ele está se referindo justamente ao que o Eclesiastes dizia. Né? O pó volta, né?
a terra da onde ele veio e o espírito volte a Deus. Então eu entendo que Paulo está se referindo a uma libertação, de modo que ele fosse habitar espiritualmente. Não ressuscitar, não ser salvo plenamente. Né? Porque uma vez que morria antes da cruz, ficava o corpo e a alma presos na morte. Mas você vê que explica bem essa passagem. Tem uma outra, Filipenses 1, 23. Veja só isso aqui também. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, olha só, e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas como assim partir e estar com Cristo? Pensa aí, amado, como assim? Se isso só seria na ressurreição no ano 70, Paulo está antes. Então não tem uma lógica aí que Paulo estava se referindo ao seu espírito também? Então, amados, o meu entendimento hoje a respeito desse assunto é esse. Isso não contradiz em momento algum a ressurreição, né, no ano 70, né, e a prisão na morte. Não, porque, eu repito, o ser humano é composto de 3 elementos: corpo, alma e espírito. A salvação a promessa era essa, que abrangeu os 3 elementos. Não bastava o espírito voltar para Deus. E o corpo e a alma? Entende? Então, no meu entendimento, Jesus, de fato, espiritualmente, como ele diz, eu entrego o teu espírito em suas mãos. Ele foi espiritualmente ao paraíso, levou o malfeitor como promessa, mas isso não significa que ele ressuscitou naquele dia. O malfeitor ressuscitou no ano 70. Recebeu o corpo glorificado e a sua alma ressuscitou. Vocês entendem? E o Espírito, obviamente, se uniu e voltaram a ser triúnicos. Esse é o meu entendimento. Me satisfaz bastante e, para mim, explica bastante essa questão de Elias e Moisés na transfiguração. Explica bastante, muito satisfatoriamente, essas passagens que Paulo fala aqui. Ele está antes da ressurreição, antes do ano 70, antes da parousa, e está dizendo, eu quero deixar esse corpo estar com o Senhor. Mas como assim? Ele podia dizer, olha, eu quero muito deixar esse corpo para eu esperar a ressurreição. Não é isso que Paulo fala. Então, muito provavelmente, Paulo está se referindo ao que Eclesiastes dizia, o espírito voltar para Deus. Ou seja, Paulo queria se libertar, né, dessas lutas humanas, de tudo que ele passava. Ele diz aqui, né, eu estou em aperto de todos os lados, então eu quero deixar esse corpo, quero partir para estar com Cristo. Que tremendo, né? Você vê que coisa, né? Então, amados, aqui no meu sinal, perdoe, tá? Deixa eu ver se volta. Eu não sei nem a hora que cortou, mas estava empolgado aqui. Houve uma quedinha aqui no sinal, tá? Porque eu estou gravando, pré-gravando, mas eu estou fazendo como se estivesse ao vivo, né? Mas eu estou pré-gravando para poder disponibilizar na sexta, tá? E aí houve uma queda, eu não vi a hora que caiu aqui. Bom, eu não vi a hora que cortou, mas eu vou terminar, já terminamos aqui o esboço, né? Então, desculpa, tá, Matos, pela queda aqui. Você que está vendo uma gravação, você vai ver um corte brusco, né? Deve ter visto aí um corte brusco. Então, não sei a hora que eu parei de falar aqui, mas eu vou voltar aqui a um ponto que eu estava falando. Eu estava dizendo, antes de observar o corte ali no sinal, que para mim essa explicação de hoje satisfaz bastante essa ideia, né? Essa questão de Elias e Moisés, que apareceram ali, como eu disse, pode ter sido apenas uma representação. De repente, eles não estiveram ali literalmente, mas se eu afirmar também que eles estiveram, que os espíritos deles, de Moisés e de Elias, estiveram ali, também não é errado afirmar, uma vez que, né, nós entendemos que o espírito não ficava preso à morte, sim o corpo e a alma. E também me explica bastante essas passagens de Paulo aqui, né? Na verdade, eu nem lembro, eu nem observei na hora aqui se eu li. Eu espero que tenha entrado, né? Porque eu não observei a queda. Eu estou sempre olhando o sinal aqui. Na hora eu não observei que houve queda, tá? Mas eu li 2 Coríntios 5:8 e eu li Filipenses 1:23. Anota aí. 2 Coríntios 5:8, caso eu não tenha entrado aí na transmissão, porque caiu o sinal. 2 Coríntios 5:8 e Filipenses 1:23, onde Paulo fala que deseja deixar o corpo para habitar com o Senhor. Isso me explica muito. Paulo não está falando de ressurreição, ele está falando do Espírito.
Porque Eclesiastes diz, né? O corpo volta à terra e o espírito volta para Deus. Então, provavelmente, Paulo está falando disso. Eu quero deixar esse corpo para o meu espírito voltar para Deus. Agora, a ressurreição foi no ano 70. Aí a salvação foi completa. Corpo, alma e espírito. Eu repito, porque alguém pode dizer, Cristiano, então se o espírito sempre voltou para Deus, então não precisava de ressurreição. Repito, precisava sim, com toda certeza. Porque a salvação, para ser completa, tinha que ser em todos os elementos do homem. Deus criou o homem semelhante a ele, com os 3 elementos. E hoje Deus também é, né? Como eu falei agora há pouco, é corpo, alma e espírito, e nós somos também. Então não bastava o espírito voltar para Deus. Não, o corpo tinha que haver ressurreição, haver vida no corpo glorificado, e a ressurreição da alma, o resgate da alma da não existência. Então, para mim, essas passagens, como que Paulo fala aqui, essa passagem da promessa, principalmente, né, que foi o nosso principal ponto hoje, a promessa de Jesus para o malfeitor, né, para mim isso não contradiz a questão da ressurreição. É só uma questão de você entender que o espírito volta para Deus por ser imortal, mas o corpo e a alma ficavam retidos na morte e foram resgatados, foram arrebatados das mãos da morte por Jesus no ano 70. Tá bom, amados? Eu espero ter conseguido transmitir esse entendimento. Claro que a gente vai continuar raciocinando e tudo mais, mas como eu disse, para mim, esse entendimento de hoje me satisfez bastante e eu espero muito em Cristo Jesus que você tenha se sentido satisfeito também, tá? A gente vai continuar estudando a escatologia. Na próxima semana, se Deus quiser, teremos o 9º estudo e vai ser a 3ª parte das aparentes contradições, se Deus quiser. E vamos continuar, tá? A gente vai, nesse primeiro período de estudos, a gente vai fazer uma base. Eu não sei exatamente quantos estudos teremos, mas devemos ter de 12 a 15 estudos, provavelmente, tá? Então vai ser uma base. Depois a gente vai dar um tempo e a gente vai voltar depois com estudos mais pontuais e esporádicos, tá? Mas nessa primeira fase a gente pretende fazer, como eu disse, de 12 a 15 estudos, tá? Então hoje foi o estudo número 8. Semana que vem, se Deus quiser, será o estudo número 9. Vamos continuar com as aparentes contradições. E assim vamos continuar, tá bom, amados? Vamos seguir juntos, crescendo em graça, tá? Como eu disse, eu não estou ao vivo, tá bom? Mas você que está assistindo na sexta-feira mesmo, e na estreia, ou na própria sexta, ou no sábado, um dia depois, eu te convido a estar conosco no domingo, tá bom? A partir das 9h30 da manhã, para a gente bater aquele papo. É muito legal o bate-papo que a gente faz, de 9h30 às 10h30, e às 10h30 nós começamos o culto racional com os louvores e com o estudo da palavra, tá? Então te espero, amado, no próximo domingo, lembrando que é o horário de Brasília, tá? 9h30 da manhã, domingo, horário de Brasília, nós começamos o bate-papo e às 10h30 o culto racional, tá? Então espero vocês no próximo domingo, se Deus permitir. Um excelente fim de semana para todos abençoados e nunca se esqueçam, vocês são abençoados. Meus amados, um grande beijo, grande abraço, vocês são mais que vencedores e até domingo, se Deus quiser. Graça e paz.